persas. Essa palavra, ela foi profetizada por Zacarias, no capítulo 13, versículo 7, no livro de Zacarias, não precisa colocar lá, mas só para ter uma referência. E o versículo que eu li são palavras do Senhor Jesus que se cumpriu quando aconteceu o que o profeta Zacarias havia falado acerca de Jesus. Nesse momento, então, se cumpriu na íntegra o que Jesus, naquele momento, ele confirmou, porque foi o momento em que Jesus ministrou a ceia. Nós vemos ali no mesmo capítulo que nós lemos aqui, o capítulo 26, versículo de número 26. Então aqui acontece a ceia, a última ceia do Senhor, no versículo 26, o versículo 31, melhor dizendo, Jesus está dizendo, confirmando a palavra que o profeta Zacarias havia falado a respeito do próprio Cristo. Esse momento foi o momento em que, logo depois da ceia, Jesus saiu com os discípulos e foi para Getsemane. E lá ele então convidou os discípulos para estar junto com ele, orando. E é lá onde que Jesus fez a oração, que é bem conhecida nossa, que ele disse: se possível for, passa de mim este cálice, mas no entanto seja feita a tua vontade. E Jesus se afastou a distância de 50 metros e foi orar sozinho e deixou os discípulos naquele lugar e disse: olha, orem, velem comigo. E quando ele, dali um pouco, ele voltou novamente ali, os discípulos estavam dormindo. Ele retirou-se novamente e quando voltou, achou-os dormindo novamente. Mas a Bíblia diz que esse texto fala que os olhos deles eram pesados. Porque o que aconteceu? Naquele momento, o mundo espiritual estava muito pesado. E o próprio Jesus, orando no Getsemane, ele orou dizendo ao Pai que, se possível fosse, passasse dele aquele cálice. Porque Jesus sabia que ele ia passar pelo sofrimento. Mas Jesus não estava com medo do sofrimento físico. Jesus estava temendo, vamos dizer assim, o distanciamento do Pai da vida dele no momento em que o pecado fosse concentrado na vida dele. O pecado de todos nós, Porque ele foi acusado e condenado sem haver praticado o delito. Ele foi um inocente que foi condenado, foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, como havia falado para os discípulos. Mas eu quero enfatizar um pouquinho exatamente esse momento que ele disse essas palavras aqui. Porque em Marcos 14:50 é uma das referências que diz que então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. No momento que Jesus foi preso, quando já havia uma trama por trás, eles já haviam várias oportunidades de prendê-lo, mas não o fizeram quando ele estava ensinando, quando ele estava lá livremente na sinagoga, quando eles estavam, porque não tinha como eles fazerem, primeiro porque não ia se cumprir as escrituras, segundo porque a multidão, as pessoas que ouviam davam crédito e com certeza alguém ia entrar para defendê-lo. Então teria que ser dessa forma. O traidor entrou em ação. Quando ele realizou a última ceia, ele disse para os seus discípulos: há um traidor entre vós, que há de me trair. E todos ficaram preocupados. Se você for examinar o contexto, você vai ver que os discípulos ficaram preocupados e perguntando: será que sou eu
quem será, mestre? E o Senhor deu uma dica e disse, aquele que pôr a mão junto comigo aqui. E quem que pôs a mão lá? Foi Judas Iscariotes. E Judas Iscariotes perguntou ao Senhor, ele disse, sou eu, mestre? E Jesus disse assim, tu o dizes. Então Jesus confirmou que era ele. Mas o que nós queremos enfatizar não é a traição de Judas Iscariotes, como muitas vezes nós olhamos muito para a traição de Judas. Olhamos também para a traição pela negação que Pedro fez, porque Pedro também negou Jesus. Nós também vemos aquele discípulo que não acreditou, Jesus teve que mostrar as marcas nas mãos, né? E assim por diante, nós vemos que os discípulos de Jesus, eles eram homens como nós hoje. E no momento que o texto diz que então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Irmãos, essa palavra é triste. Quando a gente fala de abandono, nos entristece. E naquele momento, quando Jesus foi preso, a Bíblia diz que Pedro, né, está em Lucas 22, 54, tem um registro de que Pedro ficou de longe. Ele seguiu de longe. Os outros discípulos se espalharam tudo e sumiram. Mas o que eu quero dizer é que não foi um abandono definitivo naquele momento. Foi um momento em que nós, quando olhamos para aqueles homens, mesmo eles caminhando com Jesus, mesmo Jesus falando para eles que iria acontecer daquela maneira, que ele ia ser morto daquela forma, que ele ia ser crucificado, os discípulos parece que no momento eles ficavam meio pensando, puxa vida, mas será que vai acontecer tudo isso? E quando naquele momento aconteceu tudo, a traição, Jesus foi preso, aonde eles estavam lá, né? E o traidor, Judas Iscariotes, ele combinou com as autoridades que ele ia identificar quem era Jesus através do beijo. E ele chegou e beijou Jesus. Então, aí eles identificaram que era Jesus que estava ali e o prenderam. O momento de uma perseguição real, no momento do acontecimento, os discípulos ficaram com medo também. E acabaram fugindo, né? E ao ponto de Pedro ir de longe, e quando alguém o identificou, ele negou. Mas Jesus havia falado para ele. Porque ele sempre dizia, mestre, aonde o senhor estiver, eu estarei com o senhor. Olha, tipo assim, eu sou seu protetor. E Jesus falou, ei, Pedro não sabe o que está dizendo. Porque o que foi determinado pelo Pai vai acontecer. Tanto é que Pedro quis resistir no momento. A Bíblia não fala claramente que era Pedro, mas tudo indica que era Pedro que arrancou da espada e decepou a orelha de um soldado. Mas, só que tem um detalhe, irmãos, um ponto que eu quero dizer também aqui. Jesus estava preparado para aquele momento. E quando ele citou este versículo, eu já disse para vocês, é bom lembrar, que Jesus, ele fez referência. Se você olhar no rodapé da Bíblia, quando você lê em Mateus ou Marcos, você vai olhar no rodapé, você vai ver que vai ter uma referência de Zacarias. A referência que parece de letrinha bem pequena embaixo, é uma referência, porque ali não cita no texto dizendo, foi o que Zacarias disse, mas no rodapé está escrito ali, por isso que é bom você observar o rodapé, né? Jesus, então, ele conhecia o texto da profecia de Zacarias, mas também, como Deus, ele conhece tudo, ele sabe tudo o que estava acontecendo e o que ia acontecer. Mas vamos falar aqui de Jesus como homem.
Jesus, ele combatia, inclusive só para lembrar, irmãos, para aqueles que não gostam de estudar a Bíblia, que Jesus combateu o próprio Satanás quando confrontou ele, depois que ele saiu do deserto, que ele foi levado para o deserto, melhor, para ser tentado. Satanás usou a própria palavra para confrontar ele. E Jesus combateu também Satanás com a palavra, sempre dizendo, está escrito. Então Jesus, ele era estudioso do Antigo Testamento. A profecia de Zacarias, com certeza, Jesus como homem era inteirado porque ele estudava. Então é importante a gente saber disso, porque aqueles que não valorizam o estudo, é bom você saber que a Bíblia ela foi criada e foi registrada por Deus, por ordem do próprio Deus, dizendo, registre a escrita, porque para que os próximos cristãos, os próximos discípulos estudem. Então é bom a gente estudar a palavra. Deus traz revelação, mas ele revela aquilo que está na palavra. Então é muito importante a gente saber disso. Então no primeiro momento da prisão, o abandono não foi um abandono definitivo, mas todos os discípulos, como diz, nós poderíamos dizer hoje, vazaram fora. Porque o que acontece? Se nós, como pastores, vamos dizer assim, se a polícia chegar aqui por uma palavra que eu preguei, que vai chegar um tempo bem próximo, já estamos bem próximo do tempo que pastores vão ser presos, não só pastores, mas os pregadores serão presos por pregar a verdade, que a verdade a cada dia está sendo sufocada para que não seja pregada, e vai chegar momento que a polícia vai chegar e vai prender, e muitos poderão ter a atitude de fugirem também nos dias de hoje. Pode acontecer, porque nós somos seres humanos, né? Nós não podemos dizer assim, eu não vou, eu vou estar, será? Né? Será que eu estarei lá se a coisa pretear mesmo? Se realmente se estreitar na terra, eu continuarei crendo em Jesus? Será que se for proibido ler a Bíblia, eu vou continuar memorizando, vou continuar pregando, vou continuar obedecendo a palavra de Deus e pulando por cima da lei dos homens? Será que eu vou fazer isso? É uma boa pergunta para a gente fazer, né? Só que os sinais apontam que se acontecer agora, irmão, não fica um. Inclusive, estou incluindo eu. Pense bem para você ver. Quem não estiver dentro do sistema não vai nem comprar nem vender. E a pessoa vai precisar comprar. A pessoa vai ter que... Hoje as pessoas mudam de lado por causa de política. Agora imagine por causa da palavra de Deus. Será que vão, né? É uma boa pergunta que eu faço agora, que um culto de ceia é para nós meditarmos mesmo. Nós vemos todos os dias pessoas, um traindo o outro. Mas os discípulos fizeram isso. Mas não surpreendeu Jesus. Jesus não foi pego assim de surpresa. Meu Deus, fui traído. Pedro me traiu. O apóstolo amado João sumiu na hora. Jesus estava preparado. E nós precisamos ter o exemplo de Jesus estar preparado no momento do abandono. Eu sempre digo, nós na caminhada, irmãos, choramos muitas vezes por abandono. Estou dizendo nós pastores. Pessoas que caminham conosco um tempo, de repente a pessoa não quer mais caminhar. E nós sofremos. Até aprendermos que tudo que está também preparado para nós, que vem da parte de Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. E quando alguém nos deixa, tem gente que fala assim, olha, não chore, porque foi livramento. Alguém fala assim para nos consolar, mas quando você para ver bem, e você vê que quando a tua vida é direcionada por Deus,
Quando você está em Cristo, como nós pregamos outro dia, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se você permanecer em Cristo, os acontecimentos que acontecem na tua vida diariamente são direcionados por Deus. Até quando fura o pneu do carro, saiba que lá na frente ia acontecer um acidente, pior do que furar o pneu. Quando algo acontece na minha vida, na tua vida, irmãos, quando nós passamos por um momento de aflições, Deus está querendo falar alguma coisa, porque se Deus tem o controle de tudo, né, na nossa vida, se nós somos dele e ele é nosso Deus, nós devemos então meditar um pouquinho sobre isso. Logicamente que não é jogar toda a responsabilidade para Deus, porque existe uma mensagem que diz que tudo é Deus fazendo. O que ele fizer, não, é o seguinte, Deus é soberano, ele determinou todas as coisas, mas existe a responsabilidade humana. Tem coisas que você decide. É a mensagem que nós pregamos aqui. Nós somos arminianos. Nós temos responsabilidade nas decisões que tomamos, mas quando nós entregamos nossa vida completamente a Deus, nós também caminhamos na direção dele. Nós falamos esses dias sobre estar ligados com o Senhor, atualizado. Jesus Cristo era esse homem atualizado. Pode ver nos evangelhos que todo momento Jesus se afastava para orar. Todo momento ele dizia, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Todo momento ele orava e ensinava como que você deve falar com o Pai. Pai, ora desse jeito. Pai, coloco a minha vida na tua presença. Pai, nos livra do mal. Livra. Ele ensinou os discípulos que era para interceder uns pelos outros. Jesus, ele era como homem, estou dizendo. Quando ele estava aqui na terra, ele tinha necessidade de orar, porque ele estava aqui como homem. E Jesus orava intensamente. No momento que foi chegando, mesmo ele sabendo que ia passar por um momento de sofrimento, mas ele foi orar. A Bíblia diz que ele entristeceu. Ele ficou triste como ser humano, ele ficou muito triste. E quando ele voltava para conversar com os discípulos, quando ele deixou a distância de 50 metros. Quando ele voltava, ele dizia, mas vocês estão dormindo novamente? Vocês não podem velar comigo pelo menos um momento. E isso acontece na nossa vida, irmãos. Quando a gente está passando por luta, nós olhamos e pensamos, mas parece que os irmãos não estão comprando também a minha luta. Parece que eles não estão vendo que eu estou passando por essa luta. E nós ficamos muitas vezes, irmãos, com esse pensamento. E o inimigo entra e trabalha, diz, você é uma pessoa descartável mesmo, descartada. Você é um zero esquerda, ninguém liga para você. O inimigo fala isso no nosso ouvido. Judas Iscariotes, você vai ver lá na frente, que quando ele volta e diz assim, eu traí um sangue inocente. E os religiosos, as autoridades falaram, é problema seu. É problema seu. Você quis 30 moedas, nós demos para você. E ele joga as moedas, né, de remorso. E aí ele foi e se enforcou. Agora, o que eu quero ser breve na mensagem aqui. Então, no primeiro momento, eles abandonaram, todos abandonaram. Mas Pedro ficou de longe. Pedro não desaparece completamente, mas quando ele é identificado, Pedro nega Jesus. Aquele valentão que falava assim, eu estou com o Senhor, eu estou contigo. Mas o medo foi tão grande porque ele pensou assim, eu vou ser levado para a cruz também, eu vou ser também executado. Mas também não foi só por isso, irmãos. Foi para se cumprir o que Jesus havia falado para ele. Jesus havia falado para ele, olha Pedro, você está falando tudo isso. Mas ainda, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Foi para se cumprir essa palavra também. Mas a parte final que eu quero, irmãos, enfatizar, que foi quando aconteceu no momento que Jesus estava lá, na cruz, prestes a expirar
e dizer: está consumado. Quem reaparece na cena, perto da cruz? João. João reaparece no julgamento, lá na cruz. Ele reaparece no pátio do sumo sacerdote, está em João 18:15, não precisa você conferir, mas só para você ver depois. Ele aparece aos pés da cruz, junto com Maria, mãe de Jesus, e junto com a tia de Jesus, que a Bíblia não fala tia, mas com a irmã de Maria, também está junto. E Maria Madalena. As três Marias, e tem umas versões que falam sobre a Maria, mãe de Jesus, e as outras Marias que estavam juntas. Então, quando todos abandonaram, não foi definitivo. Porque uma coisa interessante que eu quero encerrar esta mensagem dizendo para vocês, uma coisa muito interessante, e até hoje nós vemos acontecendo na igreja, e há quem que não valoriza o ministério feminino, mas aqui mostra, irmãos, claramente, os discípulos, os homens, sumiram, desapareceram com medo. Mas sabe quem permaneceu? As mulheres. As mulheres permaneceram, irmãos, no momento da crucificação, quando Jesus foi sepultado, quando Jesus ressuscitou, elas foram as primeiras que descobriram, que viram que Jesus não estava no sepulcro, a ressurreição que trouxe a notícia foi as mulheres. E aqui, um ponto interessante, elas não fugiram. E nós vemos hoje, irmãos, em todos os lugares que eu tenho ido, com todos os pastores que eu tenho conversado, a maior parte da igreja são mulheres. E as mulheres se posicionam. Eu não quero aqui encher a bola das mulheres, apenas isso. Mas eu quero falar a verdade. O que a Bíblia diz. Primeiro, pelo fato da Bíblia ser escrita num contexto judaico, a mulher não era valorizada, mas Deus valoriza aquilo que o homem desvaloriza. E nós vemos claramente, irmãos, aqui, as mulheres discípulas de Jesus, porque Jesus tinha discípulas também. Permaneceram fiéis quando quase todos se foram. E aqui cita, na crucificação, no sepultamento, e foram as primeiras a ver Cristo ressurreto. O que isso nos ensina? Discípulos verdadeiros podem falhar em momentos de pressão. Medo não anula o chamado. Você pode ter medo, mas não vai anular o chamado. E a melhor notícia, Jesus restaura os que caem. Pedro é o maior exemplo. A fidelidade pode vacilar, mas a graça de Deus permanece. Jesus ficou só no Getsemane, mas na ressurreição ele reuniu todos de novo. Amém? E a ceia que nós celebramos hoje é para relembrar a sua morte, o seu sofrimento, morte e ressurreição. No momento que Jesus foi preso, todos fugiram, sumiram. Os discípulos, mais chegados de Jesus. Mas depois eles reapareceram. Você pode até sumir no momento da pressão. Eu posso até vazar. Mas depois eu vou voltando. O importante, irmão, é que você, se aconteceu isso com você na caminhada, o importante é que você voltou. O importante é que você está aqui.
O importante é que você reviu conceitos e voltou. Porque o que acontece na nossa vida, se a nossa vida está em Cristo, irmão, como já disse, eu volto a enfatizar, tudo o que acontece conosco, irmãos, é permissão de Deus. Logicamente que nós tomamos as atitudes, muitas vezes tomamos decisões erradas, mas até nas decisões erradas que nós tomamos, Deus acerta na nossa vida. Portanto, se você está passando por um momento de luta, saiba que Deus está tratando do teu coração, da tua vida. Vai ter resultados, vai ter frutos bons depois, quando a luta passar, porque essa luta vai passar, já está passando. Eu tenho visto na minha caminhada até agora, irmãos, eu creio que você também tem experiência, nós aqui temos experiência. Você pode ver que depois de uma luta, vem a bonança e vem uma bênção. Você pode marcar, você pode anotar isso que estou dizendo. Quando você passa por uma luta que você sofre muito, que você é ferido, que você é traído, você se sente daquela maneira. A tristeza toma conta da tua vida, mas você vai se recuperando, Deus vai restaurando você. Deus vai curando as feridas. E logo depois que você estiver saudável, Deus te dá um presente. Sabe por quê? Para você desfrutar quando estiver saudável. Porque se você estiver doente, se estiver naquele momento de tristeza, você não nota o presente que Deus está colocando. Você já notou que quando você está triste, não tem nada parece que te alegra? Se você deixar se levar pela tristeza, a tristeza vai tomando conta da tua vida, tomando conta, e você vai ficando cega, e não percebe o que Deus está fazendo. E tem muitos que pegam esse caminho, dá ouvido para Satanás e se perde de vez, dizendo assim, não, agora, já que eu estou desse jeito, parece que Deus esqueceu de mim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Agora eu vou aprontar de vez, porque Deus esqueceu de mim. Tem uns que falam assim, eu acho que eu joguei pedra na cruz. Teve pessoas que falaram isso para mim, essa frase. Nós somos especialistas, irmãos, na hora da tristeza, nós ficarmos cegos e nós não olharmos que tem uma bênção ali. Quando nós passamos por lutas, nós que servimos o Senhor, porque passamos, viu? O próprio Jesus passou, isso para não deixar dúvida nenhuma. Aquela mentira que é pregado algum tempo atrás, era pregado para uma mentira para as pessoas. Porque se você entregar a tua vida a Cristo, a tua vida vai ser um mar de rosas. Não, era mentira. Um evangelho falso. Quando nós entregamos nossa vida, nós temos Jesus na nossa vida, as lutas estão presentes. Mas o importante é que a vitória é maior do que as lutas. Ela sempre sobressai. Até no dia da morte sobressai. Todo mundo tem medo de morrer. E principalmente quem não conhece a Cristo. Porque não tem esperança. Mas aqueles que conhecem a Cristo, quando a morte chega, o próprio Jesus conforta e diz, meu filho, eu estou aqui para te buscar. Pode ver como geralmente o crente, eu já fui visitar a pessoa que estava na beira da morte e faleceu. Mas a alegria da pessoa de contemplar o céu foi tão grande. A paz com que partiu foi tão grande que quando você faz uma visita dessa para um enfermo que está prestes a partir, você pensa, vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Cristo. Porque nós sabemos para onde estamos indo. Tem pessoas que não sabem para onde está caminhando. Mas para aquele que serve a Cristo, sabe cada passo que ele está dando, perto está o Senhor. Ou o arrebatamento, ou a partida individual. Mas nesta noite eu quero, irmãos, aqui dizer para vocês, para você não esquecer disso, que Jesus ficou só no Getsemane, na cruz. Só estava um ladrão de cada lado. E depois foi reaparecendo, João, os discípulos, e a mãe de Jesus estava ali presente. Ela não se afastou, porque mãe é mãe, né?
mas as outras também, as mulheres, permaneceram. E quando eu estava preparando essa mensagem, irmãos, eu comecei a olhar para isso. E comecei a pensar, puxa vida, comprova-se mesmo. Estava numa reunião de oração aqui, só estava eu e o irmão Neto. Foi tirado até uma foto ali, ó, você vai ver da oração na quarta-feira, a maior parte eram mulheres que estavam aqui. Só estava eu, igual o papagaio de pirata no ombro da Cleusa lá, né? E as igrejas, irmãos, está um avivamento na vida das mulheres. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu quero, irmãos, que você, irmãs, vocês, se posicionem mesmo. Você que está em posição indefinida, você é mulher, falando com as mulheres agora. Posição indefinida, que não se decidiu ainda, tá assim, ó, na corda bamba. Decida-se ficar com Jesus. Faça como as primeiras Maria, acompanhe a mãe de Jesus, né? Vamos usar essa figura de linguagem. Elas foram as primeiras a ficar sabendo da ressurreição. Só que quando foram contar para os discípulos não acreditaram, porque a Bíblia diz assim, porque eram mulheres. Puxa vida, irmãos, como era, tinha um racismo, né? Tem outro nome que diz, né? Machismo. Era um machista, o povo judeu, né? E depois eles foram comprovar, era tudo verdade, Jesus tinha ressuscitado mesmo. Então, logicamente que hoje eu estou falando para homem e para mulher, porque para Deus não há diferença relacionada com a salvação. Porque lá no céu não vai ter diferença. Todos seremos iguais e para a salvação nós somos iguais. Quem faz divisões aqui nessa terra, irmãos, é os homens. Não se esqueça que a igreja mesmo, ela foi organizada, ela foi fundada por Cristo, mas ela foi organizada por homens. Nos primeiros cultos não tinha coral, não tinha instrumento. Mas depois foi organizando. Não tinha microfone, Jesus usava que a voz dele batia nas águas e ia para o barranco do rio. Usava o púlpito dele, era um barquinho. Depois foi melhorando. E a cada dia, irmãos, hoje a igreja está evoluindo, a tecnologia tomando conta, né? Tem esse painelzão de LED que a gente fica até bobo de ver, né? Eu já tenho igrejas que as mensagens estão sendo pregadas por inteligência artificial. Mas nós não devemos chegar nesse ponto. Porque Deus nunca vai substituir o ser humano por uma inteligência artificial. Deus nunca vai substituir, irmãos, toda a tecnologia pela oração com os joelhos dobrados. Deus não vai substituir a forma que Ele fala conosco, um coração quebrantado diante dEle. Nós podemos fazer uso da tecnologia para gravar, para filmar, para transmitir. Mas o Espírito Santo continua revelando coisas que o homem não sabe, que o homem não conhece. A inteligência artificial está baseada nas perguntas que são feitas. Ele busca lá, alguém perguntou isso e alguém respondeu. Então, ele responde baseado nos humanos mesmo. Não tem nada de diferente. As pessoas ficam assim, de boca aberta. Ah, meu Deus do céu, eu não sabia disso. Você não sabia, mas tem milhões de pessoas que sabiam. Como disse o Paulo Bichara numa pregação aqui, não foi só numa, ele falou várias vezes, que nós, quando olhamos para a pessoa e imaginamos, essa pessoa aí acho que não sabe nada. Eu sei mais do que ela. Ela sabe 120 mais vezes do que você imagina que ela sabe. Pode ser um analfabeto. Tem coisas que ele sabe, que a pessoa sabe que você não sabe. E portanto, nessa noite é um momento de reflexão. Jesus, tudo tinha um propósito. Quando os discípulos queriam interferir, irmãos, no acontecimento, Jesus dizia, não, está determinado pelo Pai.
que o Filho do Homem passará por esse momento. O Filho do Homem se referia a ele mesmo. Portanto, irmão, não fique magoado ou magoada com alguém que não está tomando tuas dores, porque é um momento teu. Deus quer tratar com você. E nós também, que somos discipuladores, nós temos que entender quando Deus quer tratar com uma pessoa, irmãos. Se nós entrarmos na frente, Deus também vai pesar a mão, Ele vai nos tirar da frente. Quando Deus está tratando com o nosso filho, com o teu filho, irmão, irmã, não entre na frente. Por isso que você tem que estar ligado com Deus para você ver se o que está acontecendo com os teus filhos é tratamento de Deus ou é Satanás que está invadindo o teu território. Você tem que ter esse discernimento. Essa é a missão dos homens e das mulheres de Deus, mas principalmente você, sacerdote. Você pensou que eu não ia pegar no teu pé hoje? Tenha discernimento. Tem coisas que estão acontecendo na tua casa. Você tem que se perguntar, eu sou servo de Deus, eu estou obedecendo a Deus, minha esposa serve a Deus, nós servimos e adoramos a Deus. Por quê? Aonde foi que eu errei? Por que isso está acontecendo? Por que está ativo esse problema que eu não consigo resolver? Faça essa pergunta que o Espírito Santo vai te responder. A resposta às vezes não é muito boa, irmãos, para nós, né? Porque nós gostamos das coisas que agradam. Mas a resposta é sincera. A resposta de Deus é sincera. Amém?